Oi, meu nome é Bárbara e eu vim contar um pouco sobre o personagem bíblico José, que está em Gênesis 37 e vai até os 50. José era o filho mais amado do seu pai Jacó. Também era o filho da mulher que ele mais amava, Raquel. José teve dois sonhos e contou um dos sonhos para os seus irmãos no campo, quando eles estavam no campo. Então José contou que os seus peixes se inclinavam para o dele. E seus irmãos ficaram enraivecidos com esse sonho. Então José contou o outro sonho também, só que estava na presença de Jacó. Contou que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam para ele. E 11 estrelas. Então seus irmãos o odiaram ainda mais. Jacó tinha feito uma túnica de várias cores para José. Então, no campo, seus irmãos, avistando José, falaram: vamos matar o sonhador e ver o que vai acontecer de seus sonhos. Olha só, quando a gente conta nossos sonhos para pessoas que não estão sonhando o mesmo sonho que a gente, é isso que acontece. Mas você tem um chamado, tem um propósito, Deus vai realizar. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não importa se alguém quer te matar, o sonho vai acontecer. Ele vai se realizar, porque foi o Deus Todo-Poderoso que preparou esse sonho. Então os irmãos de José lançaram José numa cova. Enquanto eles comiam, eles avistaram os israelitas vindo. Então o que eles fizeram? Rubem disse: não matemos, vamos vender ele. Então eles venderam José para os israelitas. E José foi para onde? Justamente no lugar onde Deus tinha o propósito. Então eles pegaram a túnica de José, cingiram com o sangue de cabrito e levaram a seu pai Jacó. E disseram que uma fera o devorou, enquanto José estava indo para o Egito. E lá no Egito, José foi vendido outra vez. E foi vendido justamente aonde estava o propósito do Senhor na vida de José. Ele foi vendido a Potifar, que era o guarda real de Faraó. Então, José foi levado para a casa de Potifar. Só que lá na casa de Potifar, José teve luta, teve prova, porque a esposa de Potifar se interessou. Por quê? Porque José, ele tinha boa aparência, ele era de bom porte. Então ela quis se deitar com José. Mas José era um servo fiel e temente a Deus. Por isso que a gente tem que seguir sempre os princípios de Deus. Porque Ele é que sabe o tempo de todas as coisas. Então José não aceitou o que a esposa de Potifar queria com ele. E José fugiu. Então ela contou ao esposo e o esposo acreditou nela e levou José para a prisão, onde ela estava o outro propósito de Deus na vida de José. Porque não adianta, as pessoas podem lutar, podem te lançar na prisão, podem tentar te matar, mas se lá está o propósito do Senhor, ele vai se cumprir. Então José lá na prisão conheceu o copeiro e o mordomo, que era de Faraó. Então, o copeiro e o mordomo tiveram um sonho e contaram a José. E José decifrou o sonho deles dois. Então José falou que em 3 dias eles iam sair dali da prisão. Que um ia morrer e o outro ia voltar a exercer
a ser o copeiro do rei, que era o faraó. Então, em 3 dias, o que o José tinha falado se cumpriu. Ele falou porque era uma ordenação do Senhor, e não porque aquilo vinha de José, porque vinha lá do alto, do Senhor. Deus deu esse dom a José, não era dele. Tudo que temos não é nosso, é de Deus, porque é Deus que coloca as coisas boas dentro da gente, não é da gente. Nós somos de Deus, tudo que temos é dele. Então nós devemos honrar a ele. Então José, assim como ele contou, se cumpriu. Um dos copeiros morreu e o outro voltou a exercer o trabalho dele do lado de Faraó. Então Faraó, José ainda continuou na prisão. Então Faraó teve um sonho e ficou atribulado com esse sonho. E chamou todos os adivinhadores do reino, mas ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Então o mordomo se lembrou de José, que havia se esquecido. E José ainda tinha dito a ele que se lembrasse dele. Mas quando o propósito tem que acontecer, não importa o tempo. Por isso que não devemos ter pressa, não devemos correr atrás assim tão rapidamente. Devemos esperar em Deus, porque é Ele que realiza os sonhos. É Ele. Não devemos apressarmos para nada. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para Ele. Devemos ter calma, pedir sabedoria e discernimento a Ele do que devemos fazer. Então o copeiro falou a Faraó do sonho que teve na prisão e que José decifrou o sonho dele. Então o Faraó mandou chamar José, que era exatamente o propósito de Deus na vida de José. Então José tomou banho, se vestiu com vestes boas, e José se apresentou adiante de Faraó, e Faraó contou o sonho a José. E José falou, e honrou o nome do Senhor e falou, que não é de mim, e sim do Pai, que era o Deus Todo-Poderoso, que vinha dele aquela sabedoria. Então José decifrou os sonhos de Faraó, e ele ficou em paz, e viu que realmente José era um homem temente e fiel a Deus. E José falou a ele que em 7 anos haveria fome, e em 7 anos haveria abundância no Egito. Então, Faraó ficou muito feliz com isso. E Faraó ordenou que José fosse o governador de todo o Egito. José tinha acabado de sair da prisão. Ou seja, não se preocupe, o seu sonho vai se realizar no tempo certo. José ficou anos na prisão. José foi vendido pelos irmãos, foi odiado. Mas o sonho de José se concretizou, porque vinha de Deus. José não precisou correr, ele não precisou ter pressa, ele sofreu, porque há um tempo para a preparação das coisas do Senhor na nossa vida. Nós não devemos nos apressar, porque as coisas vão acontecer de uma forma que não deveria. Mas quando Deus tem um propósito, não adianta. Você pode ir para o Egito, pode ir para onde for, Deus vai realizar. No tempo dele, vai acontecer. Porque Ele é fiel para cumprir. Nós não somos, nós somos pequeno, frágil, imperfeito, infiel muitas vezes. Mas é o Senhor que realiza os nossos sonhos. Ele é que faz. Então José foi o governador de todo o Egito. E aquela terra prosperou em 7 anos de fome, tinha prosperidade. E depois vem a abundância. E então José, no versículo 45 de Gênesis, os irmãos de José foram para o Egito, porque aonde eles moravam em Canaã não tinha comida. E José os conheceu, porque ele era o governador, tinha que passar tudo por ele. Então José, quando viu os irmãos, que ele se revelou a eles, ele chorou tanto, tanto dentro da sua alma, que ele não conseguiu se conter, que fora da sala, os egípcios escutaram ele chorando. Você está vendo? É Deus.
todo o tempo foi Deus. Os irmãos venderam, mas olha só, o sonho que José teve, de que ele se inclinaria, e se inclinaram mesmo. E José falou para eles não se atribularem dentro de si, porque tudo foi preparação de Deus, eles ter vendido ele. E então José mandou mantimentos para o seu pai e depois mandou trazer todos para a terra do Egito. E o seu pai veio e José ficou muito feliz. Mas seu pai todo o tempo sabia do propósito de José. Porque o pai conhece, o pai sabe. O seu pai, o Deus Todo-Poderoso, ele é poderoso para realizar e fazer tudo e qualquer coisa na nossa vida. Então, se você tiver algo que você esteja atribulado, desanimado, creia, espere o tempo do Senhor, porque vai se concretizar. Você não precisa ter pressa, correr atrás de coisas inúteis. Porque até mesmo tudo isso nessa vida aqui vai passar. O que fica é Deus, é aquele amor que Ele tem pela gente, é o propósito dele na nossa vida. Não devemos se apegar a certas coisas. Porque até mesmo nós não sabemos se aquilo é o propósito de Deus na nossa vida. Deus é que sabe de todas as coisas. Você vê que Jacó, ele ficou tão atribulado, longe do filho, porque era o filho que ele mais amava. E antes dele morrer, Jacó morreu com 147 anos. No dia de hoje, quem vive tudo isso? Mas ele viveu. Deus deu longos dias a ele. Ele viu o filho dele, José, que ele tanto amou, que era o filho do amor da mulher que ele mais amava. E ele viu o filho. E José viveu também muitos anos. Ele viveu 110 anos, José. E então ele descansou e voltaram para a terra de Canaã.